Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu vou mostrar nessa aula para vocês um pouco sobre alguns parâmetros que dá para ser calculado no ventilador mecânico sobre o desmame ventilatório. É muito importante que o paciente ele tenha condições de desmame ventilatório, condições clínicas, nível de consciência, ter revertido as causas que o levou para a intubação. Então são inúmeros outros fatores que são importantes avaliar. Aqui nós iremos mostrar apenas 3 itens, tá? Nós vamos falar o que é a P01, vou falar sobre a respiração rápida e superficial e sobre a força muscular inspiratória, esses 3 parâmetros. Primeiro, para desmamar um paciente, né, depois que ele passou por todas as condições de ventilação mecânica, está pronto para chegar a este momento do desmame da ventilação mecânica, é muito importante entender que existe uma grande diferença entre desmamar, trabalhar esse desmame do ventilador e o processo de extubação. Então, trabalhar um desmame pode ser uma fase um pouco duradoura, como pode ser também uma fase mais rápida, né? Então, o paciente ele tem que passar por esse processo e estabelecer critérios de força muscular, de nível de consciência, de não estar em fadiga, falência, alguns fatores que a gente pode estar seguro para realizar o desmame e posteriormente uma extubação do ventilador mecânico. O primeiro que eu vou mostrar aqui para desmamar é a P01. Alguns ventiladores calculam para gente este valor dessa P01. O que é esta P01, né? Então vale a gente ressaltar que não são todos os aparelhos de ventilação mecânica que conseguem mostrar para gente este valor da P01, portanto ela vai ficar restrita para alguns modelos. O Evita ele tem, né? O da Drager ele tem, e outros modelos também possuem já uma forma da gente estar olhando no ventilador mecânico através, né, de alguns ajustes ali e fazer este cálculo para entender se o paciente já está com os valores adequados ou não para que se tenha sucesso nesse desmame. A P01 ela é calculada, nós vamos mostrar aqui primeiro este gráfico, né, para a gente entender como que é feito esse cálculo pelo próprio ventilador mecânico, tá? Então, nossa primeira seta aqui mostra a pressão da via aérea a nível de CPAP, aqui nós estamos mostrando o CPAP, P1, P2 e aqui a P01. Como é que isso tudo funciona, né? Nós estamos aqui trabalhando dentro de 100 milissegundos com válvulas inspiratórias fechadas. Então, o comando respiratório, ele sempre é medido no início da inspiração. Então, quando o paciente começa uma inspiração, que vai ser medido uma pressão bucal, durante a oclusão, aqui então vai ter o fechamento, tá? Uma oclusão dessa válvula inspiratória por 100 milissegundos, essa pressão ela não é influenciada por nenhuma reação fisiológica de compensação, por nenhum outro comando respiratório. Então essa pressão ela depende sempre da força da pressão do diafragma. Portanto, né, nós estamos trabalhando apenas com a força muscular diafragmática, que é o nosso principal músculo da inspiração. Então a pressão negativa na boca ela vai ser medida aqui, né, no P01 após 1 milésimo de segundo, que é uma medida direta de um comando neuromuscular. Dessa forma, então, os pacientes, né, mostrando pacientes que tenham pulmões saudáveis, que tenham uma respiração regular, o valor aproximado dessa P01, né, fica em torno de -3 a -4. Quando o paciente apresenta um valor de P01 acima desses valores, por exemplo, um paciente DPOC que tem um valor em torno de -6, então nós vamos entender que ele está fazendo muito esforço, que ele está cansado, né, que está em fadiga respiratória. Portanto, é muito importante estar dentro desses valores normais, -3 a -4. A P01, então, ela
serve para nos dar este parâmetro de segurança, mostrar que o paciente não está em fadiga muscular respiratória. É importante também entender que no momento dessa medida, a válvula inspiratória ela está fechada tanto para ins, né, quanto para ex. Então o paciente expirou, após a expiração, antes de iniciar a ins, a válvula inspiratória ela é fechada por 100 milissegundos. E só depois desses 100 milissegundos que esta válvula será aberta. Então, no primeiro momento aqui de fechamento, eu tenho P1 e quando termina esses 100 milissegundos, a gente terá depois desse intervalo, a P2, tá? Então, início e fim dessa medida. É quando a pressão menos 0,5 é negativa. Então, usando essa segunda pressão aqui, que é a P2, após 100 milissegundos, simultaneamente, né, a válvula inspiratória ela é aberta neste exato momento em que é anotado pelo aparelho essa medida aqui da P2, e para se chegar ao valor da P01 é realizado a diferença então, né, dessa pressão de oclusão. P2 menos P1 é o que será o valor da P01. Então, a diferença dessas duas pressões nesses 100 milissegundos é que vai nos mostrar o valor da P01. Isso vai nos dar como parâmetro se o paciente está com mais chances de ter sucesso nesse desmame ou não. Lembrando que os valores são entre -3 e -5. Outro índice que eu vou mostrar aqui é a respiração rápida e superficial, né? Ou a respiração rasa, que também pode ser conhecida e rápida, né? Que é um índice que foi Young e Tobin no ano de 1991. Quando eles lançaram um estudo mostrando pra gente sobre este índice, né, que ficou muito conhecido até como índice de Tobin. Quanto mais baixo for esse índice de respiração rápida e superficial para um paciente que está em respiração espontânea, é mais provável que ele tenha, né, um bom desmame, um bom sucesso nesse desmame. Então, os índices menores têm uma melhor predição para sucesso no desmame. O significado desse índice ele deve ser o fato de que os pacientes com melhores resultados no desmame, eles vão ter uma frequência respiratória espontânea um pouco mais baixa e os volumes correntes um pouco mais elevados. Então, o que nós colocamos como valor aqui? Para esse índice, os valores que nós consideramos alto ou baixo seria em torno de 100. Então, índices que são menor que 100, pelo estudo do Young e do Tobin de 1991, eles mostraram que os pacientes tiveram 80% de chance de sucesso. E os índices que tiveram resultados acima de 100 mostraram que os pacientes tiveram 95% de chances de sucesso no desmame. Alguns ventiladores já fazem este cálculo, mas, né, se o ventilador não fizer, é a frequência respiratória dividida pelo volume, que a gente tem a fórmula. O terceiro índice que eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês é sobre a força inspiratória negativa, porque é também conhecida como PImax, né? Força muscular inspiratória, ela é negativa. A gente já faz uma força negativa para vencer a atmosfera e o ar entrar, abrir esse pulmão. Essa força ela tem que ser o suficiente para manter os pulmões abertos, para a gente respirar e para não entrar em fadiga muscular respiratória. Então, nosso principal músculo da respiração é o diafragma. Então, para poder medir essa força, alguns ventiladores já fazem também com o paciente em ventilação mecânica. O sistema do paciente ele é fechado durante essa medição. O valor também ele é conhecido como a pressão inspiratória negativa. Então, o paciente faz uma força inspiratória e durante a expiração, manualmente prolongada, o paciente vai gerar uma pressão negativa em relação à PIP. Então, essa probabilidade que o paciente tenha bons resultados no desmame, ela aumenta de acordo com a melhora dessa força muscular negativa.
Então, quando a força muscular inspiratória ela estiver menor que 30, então provavelmente, né, os pacientes eles terão resultados assim bons. Então, entre menos 30 e menos 20, resultados bons. Mas aqueles que têm força muscular menor do que menos 20, aí provavelmente fracassarão no processo de desmame da ventilação mecânica. Então, de 30 até mais, né, índices maiores, mais chances de sucesso. Menos 30, menos 20, ali, né, no intervalo menor que menos 20, aí a chance de fracasso aumenta. A gente sempre fala menos porque a pressão inspiratória ela é negativa. No ventilador mecânico é possível calcular essa força inspiratória através de uma tecla que chama Expirator Hold. Essa tecla, ela vai ficar, a gente pressiona esta tecla e nesse momento ela vai, né, impedir que tenha entrada ou saída de ar. Então o paciente vai gerar um esforço, ele vai vencer a PIP, esse esforço inspiratório, ele vai fazer com que haja uma mudança ali das pressões, vai durar em torno de 15 segundos para realizar essa medida, até o tempo que você solte o botão manualmente, tá? E ele realiza a medida e a melhor medida, a última medida é mostrada ali no monitor do ventilador mecânico. Alguns modelos não têm esta função, outros modelos de ventiladores têm. Caso a gente não tenha, né, um ventilador que faça a medida, é possível realizar também no mano-vacuômetro. Bom, agradeço vocês e até a próxima, tá? Continuem ligados no canal, façam perguntas, sugiram o que vocês querem discutir de ventilação mecânica, que as próximas aulas sempre serão de acordo com o que vocês estarão me sugerindo. Muito obrigada por participarem de mais essa aula.